Olá, meu nome é Valesca Naves e eu sou terapeuta ocupacional. O Dia das Crianças está chegando e com isso vem uma grande dúvida. Afinal, existe o presente ideal? Hoje em dia, a maioria dos brinquedos vem com a indicação por faixa etária. Isso já ajuda um pouco. Mas e quando estamos lidando com uma criança com necessidades especiais? É preciso também considerar o perfil funcional da criança antes de comprar o presente. Mas isso nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente se você não é o principal cuidador daquela criança. Então hoje a minha missão é passar para vocês 10 orientações fundamentais na hora de comprar um presente para criança com necessidades especiais. A minha primeira orientação é que você invista em brinquedos multissensoriais, que vão promover experiências sensoriais diversas. Então, brinquedos com diferentes texturas, sons, movimentos e cores. Por exemplo, para crianças com baixa visão, é importante investir em brinquedos que tenham cores de contraste, como por exemplo preto, branco e vermelho. Minha segunda orientação de hoje é que você deve considerar o método de ativação do brinquedo. Alguns brinquedos vêm com acionadores, como botões ou teclas. Preste atenção se o brinquedo tem um método de ativação que vai estar de acordo com a coordenação motora daquela criança. Será que ela vai ser capaz de apertar aquele botão ou não? Pense nisso. Minha terceira orientação é que você deve observar onde e como esse brinquedo pode ser usado. Deve-se considerar se esse brinquedo pode ser explorado em diferentes posições. Será que esse brinquedo pode ser posicionado num plano inclinado ou ele pode ser colocado ao chão para a criança brincar com ele deitada? Também deve-se considerar o espaço livre que essa casa tem. Muitas vezes compramos um brinquedo muito grande e que não cabe num apartamento pequeno, por exemplo. Você deve considerar, essa criança mora numa casa com um quintal ou num apartamento apertado. A minha quarta orientação é que você deve considerar as oportunidades de sucesso que esse brinquedo oferece para a criança. A maioria dos brinquedos, principalmente dos jogos, envolve uma única finalidade: ganhar ou perder, ser o perdedor ou o ganhador daquele jogo. Esses jogos são interessantes, porém, é preciso ir além. Podemos oferecer brinquedos que vão simplesmente envolver a exploração, um brincar exploratório, sem uma finalidade de ganhar ou perder. Brinquedos como massinha ou slime, por exemplo, são brinquedos exploratórios. Minha quinta orientação é que você deve considerar se o tema do brinquedo é popular, se está de acordo com a faixa etária da criança e se essa temática também está de acordo com a cultura daquela família. Minha sexta orientação é que você deve sempre considerar a autoexpressão. Observe se o brinquedo permite à criança se expressar e ser criativa. Minha sétima orientação é que você deve considerar se o brinquedo ele é regulável e ajustável. Alguns brinquedos vêm com som, por exemplo, mas ele não tem um som regulável. Isso pode se tornar um grande problema. Por exemplo, uma criança com uma sensibilidade auditiva exacerbada, ela pode deixar de brincar com esse brinquedo porque o som para ela é muito desagradável. A mesma coisa acontece para uma criança que faz uso de cadeira de roda, por exemplo, um brinquedo que não tem a altura regulável para a cadeira dela. A minha oitava orientação é que você deve considerar a segurança, durabilidade e manutenção do brinquedo. Esse é um tema importante aqui pra gente hoje, porque nesse tema vamos abordar a questão da prevenção de acidentes domésticos. Infelizmente, ainda é uma realidade aqui no Brasil entre crianças pequenas. Então observe se o material quebra com facilidade, observe se o material é inflamável, observe se tem peças muito pequenas que podem ser engolidas. Algumas crianças, apesar de já serem maiores de 3 anos de idade, elas ainda levam objetos à boca. Por alguma questão sensorial oral, elas ainda buscam muito essa exploração. Então sempre considere o tamanho. E neste momento de pandemia, considere especialmente a limpeza ou lavagem desse brinquedo. Esse material pode ser limpo? Esse material pode ser limpo com álcool 70 ou não? Considere isso, é importante limpar os brinquedos. A minha nona orientação é que você deve considerar o potencial de autonomia e interação que esse brinquedo oferece. Toda criança, ela deve ser um participante ativo no seu processo de brincar e não passivo, e muito menos sempre estar sendo manipulado por um adulto. É importante também brincar sozinho, assim como também é importante brincar acompanhado, mas que o brincar sozinho tenha segurança e autonomia e que o brincar acompanhado seja por puro prazer da interação e não que essa interação sempre esteja entrelaçada à dependência da ajuda física de um adulto. Minha última orientação de hoje e a mais importante de todas: identidade
E representatividade. Identidade, porque a criança precisa ter seus gostos e interesses respeitados. Ela precisa ver naquele brinquedo as suas expectativas para brincar e não as expectativas da sociedade ou dos pais. A gente precisa expandir um pouco o nosso olhar e olhar além dos estereótipos. Nem toda menina gosta de brincar de comidinha, nem todo menino gosta de brincar de luta. Nem toda menina quer ser magra e loira como uma Barbie. Então precisamos olhar além dos estereótipos e ver qual é a identidade daquela criança. E representatividade é porque a criança precisa se enxergar naquele brinquedo. Você já parou para pensar em dar um boneco, por exemplo, na cadeira de roda para uma criança que é cadeirante? Ou assistir um filme ou contar uma história de um livro sobre uma criança autista para uma criança autista? A representatividade importa muito, porque só com ela a criança vai crescer segura de si e confiante. Eu espero que vocês tenham gostado da minha orientação e que isso tenha ajudado vocês nessa semana do Dia das Crianças. Eu desejo a todos um feliz Dia das Crianças. Obrigada!